será que o estresse, ele é bom ou ele é ruim pra gente? Já se perguntou isso? A gente tá acostumado a ver o estresse como uma coisa muito ruim, né? Mas vamos ver se é mesmo isso, pensando no contexto fisiológico. Bom, pra gente começar a falar de estresse, antes disso, queria falar que meu nome é Letícia e você está no canal Ciência com Letícia. E aqui eu falo tanto de fisiologia quanto de desenvolvimento pessoal e muitas vezes eu tento ligar essas duas coisas, o que é o caso desse vídeo. Eu tô ligando o desenvolvimento pessoal com fisiologia, tá? Porque tem tudo a ver, vocês vão entender por quê. Então, estresse, o que é o estresse, né? Eu já falei de alostase em algum vídeo aqui no canal, então vou deixar aqui no card pra vocês assistirem depois. Mas o estresse, basicamente, ele é fruto de uma reação ao ambiente a algo que nos tira do eixo, basicamente, né? Do que é o fisiológico, o estável, aquilo que tá normal, né? Então, o estresse pode ser um estresse psicológico, pode ser um estresse físico, pode ser um estresse, né, que relacione-se, claro, com o trabalho, com os estudos, e daí a motivação pode ser variada, né? Vocês sabem muito bem disso, né? Com certeza vocês já passaram por várias situações estressantes na vida de vocês. Mas a questão desse vídeo é se o estresse é bom ou se o estresse é ruim. E se você for pensar, vamos pensar na natureza. Eu sempre gosto de pensar na natureza, por quê? Porque o nosso cérebro ele evoluiu no contexto da natureza, sabe? Dos nossos antepassados. Então, muitas das coisas do nosso corpo funcionam como funcionavam há milhares de anos atrás, tá? E isso é ruim, muitas vezes, porque a sociedade de hoje, ela não é a mesma sociedade de milhares de anos atrás. Só que o nosso cérebro, ele não mudou muito, ele funciona de uma forma muito parecida. E isso pode ser desadaptativo, dependendo do contexto, né? Mas isso, né, poderia falar em outro vídeo também. Mas assim, isso só pra dizer que há milhares de anos atrás, o estresse funcionava do mesmo jeito que ele funciona hoje, tá? Então vamos pensar numa situação estressante na natureza. Eu estou lá com a minha família, a minha prole, né? E eu estou vivendo num ambiente com animais, com plantas carnívoras, com insetos, com um monte de coisa que eu tenho que estar me preocupando para que ninguém encoste, para que ninguém morra, para que eu não seja mordido por um predador, morto por um predador, né? Então eu tenho que estar vigilante ao meu redor para que eu e a minha prole sobrevivamos, né? E os meus colegas da minha tribo, por exemplo. Então, como que é a vida na natureza? A gente tem que estar vigilante. Então, vocês concordam comigo que na natureza, lá no basal, você, claro, vai estar tranquilo, né? Obviamente, quando você está comendo, quando você está dormindo, você vai estar num nível de alerta menor, você vai estar mais calmo, mais tranquilo. No entanto, se você tem que cuidar da sua prole, tem que estar vigilante com o ambiente, tem que fugir de um predador, você tem que estar alerta, você tem que estar vigilante, você tem que estar estressado. Isso é adaptativo, porque se você não se estressar, você não vai fazer nada para resolver. Você não vai fazer nada para fugir do seu predador. Você não vai fazer nada para sobreviver, para buscar por comida, para buscar por água. Então, o estresse, ele é importante porque ele nos faz agir. Essa agressividade nos faz agir e nos faz sobreviver. Pensando num contexto natural. E é óbvio que hoje em dia é a mesma coisa, só que num contexto diferente, né? Então, hoje em dia, normalmente, a gente não tá fugindo de um predador, né? Normalmente. Mas a gente tá lidando com o trabalho, buscando recompensa no dinheiro, nós estamos lidando com colegas de trabalho, nós estamos estudando para conseguir um diploma. Tudo isso vai gerar situações estressantes no meio do caminho. E aí o estresse, ele se torna importante para a gente conseguir resolver os problemas. Porque ele nos coloca num estado de alerta, de prestar atenção. E daí, quando eu presto atenção, quando eu tô alerta, eu consigo pensar e resolver os problemas. Eu tenho foco para resolver aquilo. Então, o estresse no cotidiano, ele é completamente saudável, tá? Por quê? Porque ele é normal. Os nossos milhares de antepassados anteriores já passavam por isso. Os animais que vivem na natureza, pássaros, né, mamíferos, eles também passam por isso, por estresse. E é o círculo da vida, círculo é ótimo, né? O círculo da vida, o ciclo na vida, né? O estresse é normal. É normal passar por situações estressantes diariamente, tá? Qual que é o problema?
né? Porque, assim, a questão do vídeo é, estresse é bom ou ruim? Bom, já vimos que tem uma parte boa, que tem uma parte importante, que ele é normal, né? No entanto, qual que é o problema disso tudo? Você já deve imaginar qual que é o problema. O problema disso tudo é quando isso passa dos limites. Porque na natureza, né, como eu falei antes, vai ter momentos em que eu vou estar repousando, digerindo, vou estar tranquilo, não tem nenhuma ameaça por perto. E vai ter momentos que eu vou estar fugindo, vou estar brigando com um predador, vai ter momentos que eu vou estar buscando por água e comida e eu vou ter que me estressar, tá? Então é assim que funciona na natureza. Na nossa vida, na atualidade, enquanto estiver desse jeito que eu expliquei pra vocês agora, tá tudo certo, tá? Por quê? Porque eu tenho momentos de repouso, de recuperação, de digestão, de tranquilidade. E eu tenho momentos de estresse, de lutar, de brigar. Brigar não no mau sentido, né? Mas assim, de lutar por aquilo que eu preciso, né? Então eu tenho esses dois momentos. Enquanto isso aqui estiver num balanço saudável, eu estresso, eu recupero. Eu estresso, eu recupero. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Só que qual que é o problema dos dias da atualidade? É que o estresse, ele não é mais agudo. Pá, me estressei, resolvi o problema, me recuperei. Me estressei, resolvi o problema, me recuperei, tô 100% boa de novo. Isso é estresse agudo, é o estresse saudável, né? Esporádico, um estresse esporádico, não tá constantemente ferrando com o seu psicológico, com o seu físico, com o seu fisiológico. Porque quando é constante esse estresse, a gente deixa de chamar de estresse agudo e a gente passa a chamar de estresse crônico. Que é quando você tá exposto todo dia, o tempo todo, a fatores estressantes, a violência, a desrespeito, a instabilidade emocional, a falta de comida, a falta de água, a vários fatores que a gente pode enumerar, dezenas, centenas de fatores estressantes. E você tá em constante exposição e você não tem um tempo de recuperação. Você não descansa, você não dorme direito, você não come direito, você não se recupera, você não faz terapia, você não conversa com as pessoas de uma forma amigável para resolver os problemas. E aí você tá numa sobrecarga, né, que eu já falei no vídeo anterior de alostasia, né, vou deixar aqui no card. Você já tá com uma sobrecarga alostática, você já não dá mais conta, você tá sobrecarregado. E aí, isso é estresse crônico, que é, se eu não me engano, o principal fator para depressão, né, para o transtorno depressivo maior. Então, isso, obviamente, é disfuncional, é desadaptativo, não é adaptativo. Por quê? Porque você não tem tempo de se recuperar. Você tá o tempo todo exposto a agente estressor, o tempo todo. E aí, a longo prazo, isso gera doença, que pode ser tanto doença física, né? A gente não costuma separar corpo e mente, né? Porque, na verdade, o corpo é uma coisa só. Mas, né, tem doenças que afetam mais o cérebro, vamos falar de cérebro, e doenças que afetam mais o restante do corpo, né? Mas isso pode gerar transtornos mentais, isso pode gerar doenças físicas, tá? Esse estresse excessivo, crônico, constante por muito tempo. E aí é óbvio que é um problema, né? Entende que daí é o outro extremo, que é o tudo em excesso? Não dá. Por quê? Porque toda vez que a gente tem um desafio, a gente tem que se recuperar daquele desafio. Pra daí enfrentar outro desafio, pra daí se recuperar, pra daí enfrentar outro. Esse é um ciclo saudável. O problema é quando é desafio, 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 desafio. Quando você vê, passou do limite saudável, você fica doente, né? Então, esse é o problema do estresse. Então, a gente diz, ai, que o estresse é um vilão, que o estresse é um vilão, que não sei o quê. Depende. Ele, por si só, não é um vilão. O que é o vilão? É o estresse crônico. É a duração, é a insistência, a persistência dele na sua vida que é um problema. O agudo, ele é saudável. Ele faz a gente resolver problema, ele faz a gente lidar com os problemas, ele faz a gente buscar por soluções. O agudo é excelente. Um exercício físico vigoroso, ele é um estresse físico. E é ótimo, porque faz o nosso corpo se esforçar para manter a fisiologia funcionando. E isso é importante, né, esporadicamente, né? Atividade física é muito importante.
Então, esse é só um exemplo de estresse agudo que é muito positivo, mas tem vários, né? Se você se expor, você falar em público, você aprender a lidar com diferentes coisas de forma aguda, isso é ótimo. Isso você se desenvolve quanto fisiologia e quanto pessoa também, entende? Então, tem esse duplo benefício. Enquanto que o estresse crônico não dá. Estresse crônico é doentio. Ele é fator para predispor várias doenças, tá? Então, qual que é a mensagem desse vídeo? Estresse é bom e estresse é ruim. Depende do tempo que ele fica na sua vida, tá? Então, qual que é a ideia? Tenha estresses agudos, esporádicos. É importante, é positivo, é ótimo. No entanto, evite ao máximo ter estresse crônico. Como você faz isso? Você descansa, você se recupera, você ouve o seu corpo, porque o seu corpo fala pra você. Quando você tá esgotado, quando você tá exausto, quando você tá com dor, ele avisa. Ó, tá passando dos limites. Só que a gente tá acostumado a não ouvir, né? Esse que é o problema. Então, ouça o seu corpo e tente descansar. E dá um tempo pra você também, pra você se recuperar. Porque o estresse crônico vai te predispor a várias doenças. Tudo bem? Então, essa é a mensagem desse vídeo. Comente aqui embaixo o que você achou, deixe seu like e até a próxima. Tchau, tchau!